Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. E para você que é a primeira vez que está chegando aqui, dá um like, por favor, fortalece aí nosso canal e para nós vai ser uma benção, tá bom? Bom, vamos refletir na palavra. Eu quero falar um pouco sobre o título deste vídeo, e que diz que Deus quer habitar no teu coração. Deus quer habitar no teu coração. Ok? Vamos meditar nessa palavra? Vem comigo. Eu fico muito feliz quando percebo um novo convertido perseverando na busca da palavra da verdade. E ele está certo. Não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vai encontrar esse texto em João capítulo 14, versículo 6. Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a passagem bíblica que está registrada lá em 2 Reis, capítulo 19, dos versículos 10 até o versículo de número 37. Está escrito lá uma passagem, e nesta passagem você vai encontrar o relato da experiência vivida pelo rei Ezequias diante de um iminente grande perigo de que seu reino fosse destruído por Senaqueribe, o rei dos assírios. O que nós encontramos nesse texto? Eu dividi aqui em alguns itens que vai nos orientar para um entendimento e para a futura reflexão do contexto. Primeiro, nós encontramos uma afronta ao Deus de Israel, nos versículos 10 e 11. No versículo 10, está escrito assim, olha: não te engane o teu Deus em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. No versículo 11, ele continua: eis que já tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente. E crês tu que te livrarias? Esta palavra foi entregue ao rei Ezequias através de um mensageiro trazida diretamente do rei Senaqueribe, que estava já nas cercanias de Jerusalém, para invadir aquela cidade, tomar aquela cidade e, evidentemente, matar muita gente, inclusive o rei e a sua família. Qual foi a postura, qual foi a atitude adotada por Ezequias? Veja nos versículos 14 ao 16. Ezequias então vai até o Senhor e apresenta ao Senhor a afronta que fora feita por Senaqueribe, rei da Síria, ao Deus de Israel. Olha, não foi uma afronta feita ao rei de Judá, não foi uma afronta feita ao Deus de Israel, não foi uma afronta feita a uma pessoa humana, mas ali havia sim uma afronta que havia sido feita especificamente ao Deus de Israel. O Senaqueribe então havia afrontado o nosso Deus. Depois então de ter apresentado esta afronta que havia sido feita, o que pediu Ezequias ao Senhor? O que foi que Ezequias pediu ao Senhor? Veja no versículo 19 que está escrito assim, olha: agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. O clamor de Ezequias foi exatamente no sentido em que a vontade de Deus fosse estabelecida. E qual é a vontade de Deus? Que a sua glória seja conhecida em toda a terra, ou que toda a terra seja cheia da sua glória. E quanto mais a gente fala dos feitos de Deus, mais nós levamos ao conhecimento de povos
a glória do nosso Deus. Essa é a vontade de Deus. E Ezequias então leva: o Senhor foi afrontado aqui, e agora eu te peço, livra-nos da mão desse escarnecedor, livra-nos para que todas as pessoas aqui, aonde chegar a notícia de que o Senhor nos deu esse livramento, saberão que só tu, Senhor, és Deus. Vamos refletir um pouco nisso que nós vemos até agora. Queridos, quando somos chamados por Deus, é para servi-lo, é para servir a Deus, e não para tirar proveito de Deus. Quando isso acontece, ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus para tirar proveitos dele, tem consequência. E qual é a consequência? Os papéis, eles acabam por se inverter. E Deus passa a ser colocado como servo do homem, que existe apenas para satisfazer as suas vontades, ou seja, as vontades do homem, e o homem então passa a ser o Senhor de Deus. Não é verdade? Os papéis, eles se invertem. Toda vez que você deseja alguma coisa, vai lá e pede para Deus te satisfazer. Mas quando é que você satisfaz os desejos de Deus? Quando é que você satisfaz as vontades de Deus? A verdade é que a gente acaba tão mal acostumado a praticar uma religião onde Deus existe para nos servir, que acaba que quando você vai quando você faz uma avaliação da sua conduta como servo, aí você vai ver que na verdade você já deixou de ser servo há muito tempo. Você na verdade está usando Deus como seu empregado, né? É verdade. Bom, o que aconteceu com Ezequias, querido, acontece ainda atualmente. Mas infelizmente, os detentores da audiência da mídia parece que omitem o quê? Omitem que ele guarda, protege, abençoa aqueles que o servem, aqueles que são seus servos, aqueles que o adoram, que o buscam, e aqueles que guardam a sua palavra. É isso que na verdade a Bíblia ensina, é isso que a Bíblia fala. O Senhor, ele zela por aqueles que servem a Ele. Ele não desampara aqueles que o buscam. Ao contrário disso, esses donos da mídia, ou donos da audiência da mídia, promovem campanhas e usam símbolos, como por exemplo, copos d'água e outras coisas mais, levando as pessoas a buscarem apenas satisfazer os desejos dos seus corações. As pessoas não participam daquelas de reuniões de oração, é sempre para satisfazer desejos de coração. Dificilmente você vê na mídia orações ou buscas no sentido de exaltar ao Senhor e apresentar a Ele uma adoração genuína. E nós acabamos por repetir esse tipo de conduta na nossa vida e no nosso dia a dia. Como uma última observação, e ainda dentro desse contexto, eu quero dizer o seguinte: Deus, Ele não olha para a sua aparência. Não. Ele não olha para a sua aparência, Ele não olha para quem você é na sociedade, se você é um prefeito, presidente ou vereador, se você é um cidadão comum. Deus não vê diferença nisso aí, não. Não, Deus não vê diferença. Muito menos ainda Deus olha para a sua religiosidade. Sabe, o religioso, aquela pessoa que é religiosa, ele usa a bandeira da denominação, ele faz as coisas tudo regrado, de acordo com as regras, etc e tal, mas adorar e colocar o seu coração nos pés da cruz do Senhor, adorar a Deus com dedicação, entregar a sua vida para Deus, está muito distante disso, não é verdade? Porém, veja só o que diz a palavra de Deus. Eu quero destacar para você aqui o versículo que está no livro de Atos, capítulo de número 13, versículo 22. Lá você vai ver que
a palavra está dizendo que achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ali eu vejo duas coisas. Deus, quando olhou para Davi, ele não olhou para a aparência de Davi, porque se assim tivesse feito, ele não teria colocado Davi como rei, mas sim o seu irmão, porque a Bíblia diz que o irmão tinha uma aparência muito melhor para ser colocado como rei do que o próprio Davi. No entanto, quando Deus olhou para Davi, Deus não estava olhando para a aparência de Davi. Se ele era o primogênito, se ele era o mais velho, se ele era o filho do meio. Não, era o pequeno, era o caçula. Vai buscar lá o Davi que está lá tomando conta do rebanho. Então foram lá chamar Davi e veio Davi, aquele moleque raquítico, né? Fazendo como um programa de humor que diz assim, raquítico, todo feinho, do joelhinho gordo. E aí chegou aquele menino lá, totalmente diferente dos seus irmãos em termos de aparência. E então, quando Samuel chega perto dele e diz, é esse aqui, esse é o escolhido de Deus. Então unge Davi como o rei, sucessor de Saul, o rei de Israel. Olha só, que coisa linda, né? Deus olhou, por quê? Porque Deus conhecia o coração de Davi. Deus não estava preocupado com a aparência de Davi, mas sim com o coração. E ele diz, homem segundo o meu coração, assim diz a palavra. Agora, o interessante, eu também destaco aqui um outro texto, está em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Olha só, duas coisas. Primeiro, que o coração é enganoso, o coração humano, o coração do homem, ele é enganoso. E como quem poderá o conhecer? Tá? A Bíblia coloca essa questão. Né? Você não tem como. Você conhece o teu coração? Você conhece o coração do teu irmão? Não, nós não conhecemos o nosso coração, mas sabemos pela palavra de Deus que o nosso coração é enganoso. Se o nosso coração é enganoso e nós não o conhecemos, queridos, então eu deixo um conselho para você. Ao invés de buscar satisfazer um coração que pode estar enganando você e levando você para a ruína ao invés da glória de Deus, tá? Então procure satisfazer o coração de Deus. Procure fazer a vontade de Deus. As coisas que Deus tem mostrado para você, que é a vontade dele. E então Deus fará o melhor por você. Deus não te desamparará e Deus te guardará e te protegerá, e todas as promessas que ele faz, ele cumprirá sobre a tua vida. Por fim, querido, eu cito para você também Mateus capítulo 6, versículo de número 21, onde a palavra diz que porque onde estiver o teu tesouro, aí também o teu coração. Aí também estará o teu coração. Veja, se o teu tesouro está nas coisas que deseja o teu coração, e nisso você busca de uma maneira voraz, com afinco, com dedicação, né, com devoção, você vai buscar essas coisas que o teu coração mostra para você, eu deixo para você, faça com a mesma intensidade e até maior, buscar satisfazer sim o coração de Deus, o coração de Deus. Coloque as coisas de Deus como teu tesouro e não os desejos do teu coração. E então o teu coração estará nas coisas de Deus. Se as coisas de Deus verdadeiramente forem o tesouro da tua vida, o teu coração estará nas coisas de Deus. Deus, querido, Deus quer entrar, Ele quer habitar no teu coração. Como disse o título que eu coloquei aqui para esse vídeo, né? Deus deseja habitar no teu coração. E nesse momento, querido, assim como também botei na capa desse vídeo, eu quero destacar para você o versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Jesus diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer entrar na porta do teu coração. Jesus quer habitar
no teu coração. E se ele for realmente a coisa mais preciosa, o tesouro na tua vida, é aí que ele vai habitar. É aí também. E o teu coração estará nele e ele estará no teu coração. Concluindo, querido, para concluir aqui a nossa reflexão de hoje, eu quero dizer o seguinte: muitos religiosos têm se utilizado de símbolos. Não que eu tenha nada contra símbolos, muito pelo contrário, existem símbolos que eu valorizo muito, mas eu não faço uso desses símbolos da forma como eu quero citar aqui, tá? Porque nós não devemos desviar o nosso foco central dos ensinamentos de Jesus. Nós não devemos tirar o foco da nossa atenção de Deus para os símbolos, de maneira nenhuma. Jesus deseja que a sua fé esteja fincada, galgada, ancorada, amparada nele. Sua confiança esteja exclusivamente nele. Veja só o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que se não veem. Deve esperar no Senhor, que Ele cumpra as suas promessas na sua vida. E por que eu digo isso, queridos? Porque a palavra também ela diz que nos alerta para o fato que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Nem com homens, e nem com símbolos, nem com imagens, com nada disso. Leia aí Isaías 42, versículo 8, e diz: olha, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem eu não darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas, muito menos aos símbolos. Então, os símbolos têm seu valor, mas o valor de Deus não pode ser confundido com o valor dos símbolos. Deus é maior. Ele te ama e deseja levar você para habitar com Ele na glória do Pai. Eu fico por aqui, sempre pedindo a Deus que abençoe a tua vida, que te guarde na sua presença, em nome de Jesus, que a graça de Cristo seja sobre ti. E quanto a mim, conte comigo.